Nós temos falado, e você levantou essa bola já há algumas semanas, a respeito da dengue. Limeira não divulga os casos, né, omite, não faz campanhas, tudo isso nós já falamos. Mas ontem o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorim postou uma matéria no site da Tribuna de Limeira revelando números gigantescos a respeito do aumento da dengue. Limeira, gostaria que você descrevesse isso, por gentileza. É verdade, Beto. A gente estava cobrando aí da prefeitura que já havia meses aí que não estava sendo divulgado com frequência, né? Aqueles números que já foram diários na época do auge, né, da dengue, também chegaram a ficar semanais aí por muito e muito tempo. A Secretaria de Saúde sempre divulgou os números para que a população fique, pelo menos, ter uma noção, né, Beto, de como está aí a quantidade de casos, de possíveis mortes. Na região, Beto, Americana já está com mais de 10 mortes aí, então, ou seja, chama a atenção da gente. Pô, se é uma cidade vizinha, está com tantos casos, como é que está aqui? E ontem, Beto, finalmente, como o Cláudio chegou a dizer para você, né, eles atualizaram lá o site da prefeitura e atualizaram os números, Beto. Pelos números que estão aqui, né, é um número assim que perto de outras cidades não está tão grande, mas o que me chama a atenção, Beto, é a quantidade de notificações, aqueles casos que ainda não se sabe se são confirmados, se serão confirmados ou não, né? Então, ó, desde do dia 14, até o dia 14 de março, Beto, eles foram 13.837 notificações. Então, quase 14 mil notificações. Dessas notificações, Beto, apenas 1.011 foram confirmados. É um número baixíssimo. Só que 2 mil casos foram descartados e ainda há 10.700 casos em investigação, ou seja, que não se sabe ainda. Mas provavelmente, Beto, dentro desses 10 mil aqui, pelo menos a metade ou um pouco mais vai ser confirmado, né? Então, isso demora muito para a gente ter uma ideia, né? E isso assusta. Se for aí, desses 1.000, subir para 6 mil, Beto, aí sim já mostra que a cidade está numa situação bem mais complicada, né? Então, essa situação toda aí que a gente estava cobrando, agora fica claro que tem muitos casos na cidade e muitos que ainda não se sabe se vão ser confirmados, mas a tendência é essa, né? Então teremos aí uma quantidade enorme de casos na cidade e as pessoas têm que fazer a sua parte, né, Beto? Isso a gente sempre cobra aqui, fazer aquela limpeza, evitar locais aí onde acumulem água. Então tudo isso. E o Cláudio também cita, Beto, que desde o começo do ano, né, até agora já aumentou em quase 4.000%, né, os números de casos de dengue que eram registrados em janeiro até abril agora. Então, isso chama atenção também, essas notificações todas aí. E outra, Beto, a gente conhece muitas pessoas que estão com dengue, né? Na própria família, Beto, eu já vi aí muitas pessoas pegando dengue, familiares aí que sofreram bastante, estão com dificuldade em se recuperar, né? Então, eu acho que a prefeitura poderia investir muito mais aí em divulgação, né, Beto? Fazer, colocar propagandas aí anunciando, investindo mais também para evitar que nós tenhamos aí uma explosão de casos que a gente sabe que é complicado e pode levar a mortes, né, Beto? E isso a gente não quer que volte aí aquela época lá de 2013, 2014, quando tivemos aí mais de 20 pessoas perdendo a vida num único ano, Beto. Zé, isso ficou muito claro durante a pandemia. A gente percebe a densidade, né, o alcance de uma pandemia ou uma endemia, que seja, quando a gente começa a perceber que pessoas próximas, né, do nosso entorno Isso. estão sendo contaminadas. Você se lembra muito bem. Uhum. Na Covid-19 começou ali em São Paulo, depois vai aqui, vai ali, busca por vacina. Mas aí a gente começou a perceber que, olha, fiquei sabendo que o vizinho, olha, fiquei sabendo, até que chegou nas nossas próprias casas. Sim, A Márcia foi contaminada pela Covid-19, né? Numa altura, lógico, já vacinada, etc. Mas assim, não tem jeito. Quando a gente começa a perceber pessoas no nosso entorno sendo sim. contaminadas por alguma doença, é porque o negócio já passou do controle.
Passou do controle. Sim, E aí a sim. prefeitura, concordo com você, está negligente nesse ponto, não está fazendo nada, fala que está sem dinheiro, fala que vai ficar com uma dívida de 400 milhões. Aliás, eu até vou falar um particular aqui, a dívida que supõe que seja de 400 milhões, o prefeito devia falar para o pai dele pagar a condenação de 240 milhões, né, que ocorreu no caso da merenda. O Exatamente. Silvio foi condenado a pagar 240 milhões por mês. Pô, se ele paga metade disso aí, é metade da dívida. Já ajudava, né, Zé? Já ajudava, né? Ajudava bem, É, Gilberto. tá certo.